Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e venho aqui fazer um vídeo de um tema, de um assunto que normalmente gera sempre muita polémica quando eu abordo isto nas aulas e nas formações. Para as pessoas que acompanham mais ou menos aqui o meu trabalho, sabem que eu vou dando formações a professores de como usar jogos e jogos de tabuleiro, ou seja, analógicos, mais em concreto, que podem ser jogos de cartas, jogos com componentes que normalmente estão mais acessíveis a professores, que são aquelas coisas que nós podemos fazer imprimindo e com componentes que temos mais à mão, que é esta coisa de os quizzes e os jogos de perguntas e respostas não são propriamente muito boas soluções. E porquê é que eu digo isso? Porque quando nós fazemos esta defesa do uso dos jogos como ferramentas e pelo seu grande potencial educativo, não é propriamente a pensar nos efeitos dos quizzes. E porquê? Dos quizzes, vou simplificar aqui os quizzes como jogos de perguntas e respostas. Porquê? Nós usamos os jogos principalmente porque os jogos têm uma coisa que é, ou têm o potencial de utilizar uma coisa que é a agência dos jogadores, ou seja, nós estamos a criar sistemas interativos, o que não tem que ser propriamente digital, mas obviamente também pode ser digital, em que são sistemas em que os jogadores, os agentes, têm autonomia. E ao terem autonomia, expressam-se neste sistema e aprendem. Aprendem como? Errando, obviamente, mas experimentando e testando. Ou seja, e nós podemos então criar sistemas de dificuldade progressiva, lá está a tal progressão e também a relação com aquela coisa que é o feedback, a resposta, ou seja, o jogador, à medida que supera, que faz melhor, que experimenta, que resolve, que inventa, vai progredindo e vai tendo uma performance melhor, vai progredindo no nosso sistema, que muitas vezes é simplificado por passar de níveis, ou então pelos tais emblemas, os badges que se usam tanto na gamificação, e isto é uma forma de manter os jogadores envolvidos. E nós podemos então gradualmente construir conhecimento sobre conhecimento. A questão é que os quizzes e estes jogos de perguntas e respostas não são assim. E porquê é que não são assim? Porque normalmente eles acabam por ser apenas uma avaliação, é uma validação de um conhecimento que já se tem. E isso, tudo bem que pode ter algum interesse e normalmente as crianças, os jovens e até os adultos que fazem os quizzes até podem gostar dessa experiência. No entanto, estamos muito aquém de explorar todo o potencial que os jogos podem ter. Porque um dos seus potenciais é os nossos utilizadores, os nossos estudantes, os nossos alunos aprenderem durante o processo e não simplesmente ser uma validação daquilo que eles já sabem. Portanto, aquilo que nós podemos usar como potencial é o próprio jogo como aprendizagem e não apenas como validação. Por isso é que eu digo, parem de fazer quizzes, porque podem fazer muito mais do que isso. Obviamente que o quiz é uma coisa mais simples de fazer, mais direta, existem imensas ferramentas hoje para os fazer. Obviamente que podemos transformar numa competição e isso cativa sempre as pessoas, mas também terem atenção que o quiz pode ser uma forma de estarmos a condicionar e de estarmos quase que a frustrar os nossos alunos, porque é simplesmente a validação da sua incompetência, tal como é a validação da competência e do conhecimento para quem sabe, é a validação da incompetência para quem não sabe. E sabemos que nós estamos cada vez mais a tentar ir por modelos pedagógicos mais ativos, e, no fundo, um quiz é uma memorização. Portanto, é um conhecimento que, por vezes, não significa que o aluno, ou o estudante, ou o formando saiba efetivamente o porquê daquela resposta, mas simplesmente pode ter memorizado. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um conhecimento ativo e um conhecimento inventivo e capaz de responder aos desafios e de se tornar útil e de se tornar diferente. E isso é aquilo que nós podemos fazer nos jogos. Obviamente que é muito mais difícil fazer jogos deste tipo com agência, em que tem modelos interativos, em que os utilizadores aprendem à medida que fazem, mas lá está, podemos fazer gradualmente, conhecendo e estudando um pouco de game design, ou seja, criação de jogos. Podemos fazer coisas simples, aquilo que eu recomendo é começar a adaptar coisas que já existem, e é por isso também que eu lancei no mercado aqui o Game Creator 7. Não é um jogo educativo por si, mas ajuda a entrar nessa dimensão da agência, sendo uma ferramenta que professores e formadores podem usar para aprender algumas destes elementos básicos de game design. Mas pronto, só para dizer que, e para reforçar que parem de fazer quizzes, claro que podem continuar, mas parem de fazer no sentido de tentem inspirar algo mais, tentem fazer algo mais,
porque a questão dos quiz e o caso do jogo do Trivial Pursuit tem um marco importante na história dos jogos, porque foi um dos primeiros jogos que demonstrou que podia ter aceitação social jogar um jogo entre adultos, porque aquilo estava a demonstrar a nossa grande cultura geral. Numa altura em que grande parte dos jogos jogados por adultos eram simplesmente jogos a dinheiro e jogos de apostas. Portanto, conseguiu transformar essa parte, mas lá está, é apenas uma validação, não é propriamente um modelo de aprendizagem ativo, quanto muito aprendemos memorizando, mas hoje nós queremos mais do que isso e por isso é que eu vou tentando continuar a criar conteúdos, tentando oferecer no sentido de disponibilizar no mercado mais formações e até com os jogos que eu vou tentando produzir, quer sejam estes formais que existem em caixas, quer outros que eu vou colocando gratuitamente online, vou tentando fazer esta missão e tentando partilhar aquilo que vou aprendendo também e muitas vezes aprendendo com os meus próprios alunos e formandos. E por isso, espero que tenha sido útil este vídeo. Façam quizzes se tiverem mesmo que fazer, mas aspirem a algo mais. Adeus!